Os chacais, que se viam a vaguear ao crepúsculo, farejando ossos nas antigas necrópolis egípcias, forneciam uma fonte natural para a imagem do deus Anubis, o psicopompo dos mortos que tinha cabeça de chacal e era supervisor da experiência de mumificação humana, que se estendeu no Egito por quase 4.000 anos. O nome de Anubis talvez venha das faixas que envolviam as múmias, do mesmo modo que o horizonte envolvia o mundo visível, o limiar da terra invisível dos mortos, a ocidente, onde o sol se afundava no submundo. Aqui era Osíris quem governava, para sobreviver no seu domínio abençoado. O corpo físico tinha de ser considerado do mesmo modo que o corpo de Osíris tinha sido conservado nos mitos antigos. Se essa preservação não fosse conseguida, condenava os falecidos à aniquilação. Havia muito que os habitantes pré-históricos do Vale do Nilo observavam que o deserto conservava naturalmente os mortos, petrificando na prática a pele e os ossos, depois de 3/4 do peso do corpo ser absorvido, como água, pela areia seca do Saara e pelo ar quente. Mas assim que os cadáveres da realeza e dos aristocratas começaram a ser postos em caixões, os traços que os distinguiam eram dissolvidos na putrefação, horrorizando os egípcios que acreditavam que para o Ba, alma, vir reanimar o corpo, tinha de poder reconhecer o seu equivalente físico. Assim, e através de um processo de tentativa e erro, os agentes funerários sacerdotais foram aperfeiçoando lentamente a arte da mumificação, de tal modo que ainda hoje se pode reconhecer um rosto humano que observa os fascinados visitantes de museus. No procedimento de 70 dias, eram removidas todas as vísceras sujeitas à decomposição, exceto o coração, pois acreditava-se que era o lugar da sabedoria e da inteligência, e armazenadas separadamente em canopos. O cérebro era drenado ou removido através de um orifício feito no cimo das narinas, e a cavidade corporal era purificada com especiarias aromáticas, vinho de palma e óleos. Finalmente, o corpo era estendido num leito de sal de natrão divino, que tem propriedades exsicantes. Os membros recém-desidratados e o rosto eram enchidos com substâncias disponíveis, como líquen, serradura e trapos, para dar à múmia um aspecto roliço natural e assim complementar as perucas, os olhos artificiais, as joias e a coloração cosmética que adornava tanto os homens como as mulheres. Faixas de linho, embebidas em resina, eram envoltas de um modo compacto à volta do corpo, para o manter intacto. O seu escurecimento com o tempo dava a sensação de betume, daí a etimologia da palavra múmia, do árabe mumia, betume. As múmias reais eram muitas vezes aplicadas máscaras de imperecível ouro antes de se fechar o caixão para sempre, se não fossem os ladrões e os arqueólogos. Embora se encerrassem no túmulo comida e até jogos de tabuleiro, acreditava-se que, depois do clímax, que era a cerimônia de abertura da boca, o agora radioso morto era completamente capaz de ir até a terra dos bem-aventurados, onde os abundantes prazeres do Egito poderiam ser gozados para sempre. O desejo de conservar o corpo humano após a morte não se confinava aos antigos egípcios. Além da sua conservação natural em pântanos, as múmias humanas foram conservadas deliberadamente na China e, sobretudo, pelos Incas do Peru, com o seu culto à múmia real em Cusco. No Antigo Testamento,
José ordena que se mumifique o corpo do seu pai Jacó. Gênesis 50, 1-4. Os sacerdotes da seita Shingon, seita esotérica budista, mumificam-se como forma de autossacrifício. As práticas ascéticas incluem a ingestão de venenos purgativos que desidratam o corpo e matam as bactérias que causariam a sua decomposição. Simbolicamente, a mumificação sugere uma preparação para o renascimento psíquico, o antigo modo de ser do ego, após a mortificação dos seus esforços supremos, é inanimado e imobilizado. Inicia-se um processo psíquico delicado, uma síntese do velho e do novo, do visível e do invisível, da luz e da escuridão, do consciente e do inconsciente. Em termos alquímicos, múmia alude a antropos, o ser humano original, uma fantasia de utilidade que insinua a potencial emergência de um centro da personalidade novo e incorruptível. A passagem para sua atualização exige uma extrema precisão e a maior das contenções. É um estado profundamente introvertido, em que ocorre a coerente reposição das coisas, a que as energias inconscientes aludem e que leva, por fim, à respiração, de um compromisso reconfigurado com a vida.